Shalom, meus amados. Desculpe um pouco a demora dos vídeos, mas eu tirei 2 dias para descansar, ok? Das gravações, claro, né? E hoje o vídeo está muito interessante, a continuação da parte 2 sobre a questão do feminismo e a ligação disso com o Dia das Bruxas ou a bruxaria, né? E eu vou trazer agora algo um pouco mais profundo. Vamos voltar lá em Gênesis, bem, né, no passado, antes do dilúvio, para a gente poder estar comentando aqui e fazendo a nossa exposição. Mas antes disso, quero indicar aqui um canal Vida e Hábitos Saudáveis da nossa irmã Edvânia. Vai aparecer aqui ao lado, ok? E tirando esse tempinho aqui, ela fala sobre vida e hábitos saudáveis, é óbvio, né? Mas também sobre a vida na Itália, que ela, né, fala sobre como estão as coisas na Itália, né, sobre como viver na Itália. Então ela cita muita notícia sobre a questão da Itália e hábitos saudáveis, ok? Então se inscreva no canal dela. Então bora pro vídeo. Eu quero começar aqui então compartilhando. Então essas questões, né, do feminismo, o matriarcado, a bruxaria, a feitiçaria, quando é o começo de tudo isso? Quem são as progenitoras, as responsáveis por tudo isso? Na realidade não são as, são os, ok? Então em Gênesis capítulo 6, e eu vou utilizar aqui também o apócrifo, né? Eles falam apócrifo, mas eu tenho comigo que eu tenho um vídeo gravado sobre o livro de Enoque, ou de Enoque, né, o book de Enoque. Vou deixar aqui a descrição abaixo do vídeo. Eu cito por muitas coisas sobre a questão do livro de Enoque, sobre os Néfilins, sobre a explicação bem precisa. São 45 minutos que eu falo sobre o assunto. Então o link vai ficar aqui abaixo se você quiser, né, ter um estudo mais aprofundado do assunto. Então eu vou compartilhar aqui com os irmãos quando é que começou tudo isso. Então, no livro de Gênesis, capítulo 6, você vê então a corrupção do gênero humano na terra, né, por conta dos filhos de Deus, né, que a Bíblia chama ali de filhos de Deus. No hebraico, né, o texto ali em hebraico e aramaico é Benai Elohim, ok? Os filhos de Deus. Essa expressão só é usada então no livro de Jó, ok? Que é considerado, então, pelos teólogos, o primeiro livro escrito, o primeiro manuscrito, né, de toda a Bíblia que você conhece hoje, é o primeiro livro escrito, que é o livro de Jó, né, no compilado bíblico que você tem hoje dos 66 livros. Então, no livro de Jó, no capítulo 1, capítulo 2, você vai ler ali, né, quando os filhos de Deus estavam, né, diante do Senhor, do Santo, do Altíssimo, né, Satã, o adversário, vem então no meio deles, ok? Para se apresentar diante do Criador. E ali a palavra usada é a mesma de Gênesis 6, Benai Elohim, ok? Do hebraico, ok? Benai Elohim, filhos de Deus. Então, o contexto ali é o mesmo contexto, então, né, de Gênesis 6. São livros contemporâneos um do outro, né? Jó, Gênesis são livros contemporâneos, apesar que Jó é mais antigo. Então não pode ter um outro tipo de significado. Não pode ser a descendência piedosa de Sete, que se mistura com as filhas dos homens, né? Eu não acredito nessa teoria. Essa teoria é uma teoria, né, mequetrefe, uma teoria, né, que tenta encobertar a verdade, né? E você pega então manuscritos antigos, você pega a arqueologia bíblica, você vai descobrir que houve gigantes sobre a terra, que houve então Néfilis, e houve diferenças de tamanho, né? Isso já é provado aí, né, com as arcadas e as ossadas que já encontraram, né, fêmurs de gigantes, e também essa questão do gigantismo nos dias de hoje, né, que ainda é considerado como uma doença, mas na realidade é algo genético. Mas, enfim, nosso assunto aqui sobre quando é que começou isso, né? Então, se você vai em Gênesis 6, você percebe então que essa classe que não é a descendência de Sete, que são mesmo os anjos, né? Por que eu creio nisso? Porque a Bíblia usa essa palavra Benai Elohim, mesmo de Jó, indo para a Bíblia. Se você for para o texto de Enoque, então, capítulo 7, lá está claro, os sentinelas, os santos, os anjos, que deixaram o seu estado original, né, e foram após outra carne. Por que outra carne? Essa palavra é importante.
Porque uma é a carne dos homens, outra é a carne dos anjos. Está em Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios 15. Né? Um é o corpo terrestre, outros são os corpos celestiais, outros são corpos, né, de animais. Então, a diferença entre corpos e corpos. Então, aqui está bem claro, né? Em Judas, o livro de Judas, ele cita, então, essa parte do livro de Enoque. Né? Capítulo 7 de Enoque, capítulo 8, o livro de Judas está citando ali, né, que o Senhor não poupou a anjos que deixaram seu estado original, né, e foram até após outra carne. Então, o que Judas cita, ele fala assim, como disse Enoque, ele cita exatamente o livro de Enoque ali, com essa relação, então, entre os anjos caídos e as mulheres, filhas dos homens, né, que foram belas. E eles decidiram, então, escolher para si mulheres, esses anjos sentinelas. No livro de Enoque cita a quantidade deles, que eram 200. Tá? Ali cita os 200 anjos sentinelas, que fizeram uma aliança entre si no Monte Hermon, ok? Para que eles pudessem, então, né, vamos dizer assim, eu não quero ficar sozinho nessa decisão tola que eu estou tomando. Então, são 10 líderes, né, que eles chamam ali de líderes. Desses 200, existiam 10 líderes, cabeças, né, desses 200 anjos. Ali cita, então, até o nome deles, ok? Então, meus queridos, no livro, então, de Gênesis, capítulo 6, você vê que eles pegam as mulheres, né, e coabitam com essas mulheres e nascem, então, seres, né, de mistura de corpos terrestres com corpos celestiais, como diz 1 Coríntios 15. Então, há uma mistura de corpos ali. Então, nascem uns seres híbridos, né, chamado aí a palavra híbrido, ou seja, que tem duas origens, terrestre e céu, algo que não foi Deus que criou, que foi gerado, foi alterado, ok? Que é impuro. Basicamente, não só isso acontece. Se você pegar o livro de Gênesis 6 e você fizer um paralelo com o livro de Enoque, capítulo 7, então o capítulo 6 de Gênesis é exatamente o capítulo 7 do livro de Enoque, né? As suas semelhanças ali. Ele é relatado ali. Só que olha só, a visão de Gênesis foi dada a Moisés. Então Moisés vê o que aconteceu no passado. Já a visão de Enoque, no capítulo 7, é algo do futuro. E há uma interessante diferença aqui, né? No livro de Gênesis é narrado então algo que aconteceu. Ele então cita o Deus levantando Noé, que era filho de Lameque, que era filho de Matusalém, que era filho de Enoque, né? O qual escreveu o livro, ok? Só que nessa genealogia, Noé era bisneto de Enoque. Noé era bisneto de Enoque. Só que no livro de Enoque, não cita o nome de Noé. Por que não? Porque se você pegar em Gênesis capítulo 5, a genealogia, você vai perceber que quando Noé nasce, Enoque já tinha sido arrebatado. Noé nasce 70 anos depois, ou seja, no 77º, aliás, no 70º ano depois da ascensão de Enoque. Ou seja, Noé não conheceu Enoque, mas Enoque, né, ele teve aqui, enquanto Matusalém e Lameque, que era o seu neto, estiveram perto dele nesse período. Então, a profecia de Enoque, do livro de Enoque, você vai ver que é com relação ao filho de Lameque. Lá está bem claro, ao filho de Lameque você vai dar a instrução tal. Então, o Criador, ele direciona um anjo para direcionar Noé, né, no que ele deveria fazer para se livrar do juízo que já havia sido decretado pelo Criador do dilúvio. Já no livro de Gênesis, você vai perceber que a profecia foi algo que aconteceu. Então ali já é citado o livro de Noé, ou de Noé. Aliás, o livro não, né? O nome de Noé. Por quê? Porque ele já havia nascido. Entende? Que interessante. Mas a bem do assunto não é esse. Se você pegar ali Gênesis capítulo 6, quando Deus destrói, ou resolve destruir toda a terra, e você pegar Enoque, capítulo 7, 8, 9 e 10, né, até o capítulo 11, né, você vai perceber que há alguns detalhes a mais ali no texto. Por exemplo, essa questão dos anjos, a quantidade deles, os líderes que eles tinham, o acordo que eles fizeram entre si. E também o texto de capítulo 7, que é o mesmo texto de capítulo 6 de Gênesis, fala que eles escolheram mesmo essas mulheres, como Gênesis relata, ok? E que eles ensinaram, aí entra o nosso assunto aqui, né? Entra o nosso assunto aqui, que eles ensinaram essas mulheres, né, sortilégios, ou bruxaria, feitiçarias, ok? E
também a manipulação de ervas e raízes, né? Como você vê, né? É famoso isso no meio das bruxas, né? Você fazer aquelas poções, eles chamam de poções mágicas, né? Com raízes e ervas e demais coisas. Então esses anjos caídos, eles não só coabitam com ela e geram os néfilis, mas eles ensinam a essas mulheres toda a arte da bruxaria, da magia, né, e de tudo isso que significa hoje o que você vê como bruxaria. Isso começa lá em Gênesis 6. E através disso a terra toda é corrompida. E você vai perceber algo, né? Deus julga todas as coisas, ok? E no livro de Enoque, que é interessante, esses detalhes que aparecem, que não aparecem em Gênesis, mas ali é uma narração generalizada, mas o livro de Enoque dá alguns detalhes, que eu quero pegar esses detalhes aqui para nós. Ele cita exatamente que, além disso que essas mulheres aprenderam, nos capítulos 8, 9 e 10, Deus manda aprisionar, né, esses anjos e dá um veredito, né, através do próprio Enoque, que é chamado Enoque o escriba. Então ele dá um veredito nesses anjos, né, e eles são aprisionados. Mas as mulheres ficam. E elas então passam a ser matriarcas desses néfilins, desses gigantes. E Deus vê então que antes do dilúvio deveria acontecer algo, ou seja, ele teria que exterminar essa raça dos gigantes. Entende? Então ele pede para um desses anjos, um dos anjos dos céus virem, né, Gabriel e Miguel, e confundir, né, levantar as raças de gigantes, que eles são pelo menos 3 raças. Ele cita 3 raças de gigantes, nas suas alturas, onde os mais altos, né, os grandes, chegavam a 138 metros de altura, ou 300 cúbitos, que ele cita ali, aproximadamente 138 metros, ok? Que são os mais altos, e os menores. Então eles se levantam entre si, e eles se consomem, né? Eles matam uns aos outros. Esses grandes renome, que está lá em Gênesis, esses grandes heróis de renome. É verdade. Então, você fazendo referência a tudo isso que eu venho falando para você, a bruxaria não é algo novo, meus queridos. É algo que foi dado para as matriarcas, as mulheres, quais os anjos escolheram e passaram esse conhecimento. E esse conhecimento corrompeu a terra. Entende? Corrompeu toda a terra. E esse conhecimento ele foi repassado para todos. Entende? Apesar do dilúvio, né, os filhos de Noé possuíam esse tipo de conhecimento. Os filhos de Noé, principalmente o filho que, né, carregou a maldição em si, Cão, né, ou Cam. Ele leva, então, parte desse conhecimento que foi passado às mulheres. Provavelmente, talvez, às suas esposas também, ok? Porque a Bíblia é bem clara ali, toda a terra foi corrompida, toda a terra. Escapando, Deus faz escapar, então, a família de Noé por causa da nobreza de Noé. Não cita por causa da nobreza dos seus filhos, mas obviamente passa um patriarcado. E há uma semente de Deus ali através de Noé. Mas, né, todas essas questões da semente, né, que os anjos plantaram em toda a terra, eles vão sim, eles acabam contaminando sim parte ali da família de Noé. Tanto que os gigantes continuam depois disso. Depois disso também houve gigantes, está escrito na Bíblia. Houve gigantes antes do dilúvio, mas depois também houve gigantes depois do dilúvio. Isso é bem claro nos textos de 1ª e 2ª Reis, né? Que, aliás, 1ª e 2ª Crônicas também, né? 1ª e 2ª Samuel também, onde, né, você vê a história de Davi, onde derrota Golias, e ali eles citam vários gigantes. Na verdade, eles citam cidades de gigantes, né? Cidades inteiras dominadas por esses homens de alta estatura, né? Uns com 3, 4 metros, outros chegando a 5, 6 metros de altura, né? Que é citado ali na Bíblia. Não eram pessoas, vamos dizer, igual gigantes você vê hoje, parece um zumbi, que não consegue nem ficar de pé, não. Era uma raça mesmo extremamente forte e ágil, né? Que se tornavam guerreiros, e de guerreiros de grande renome. Isso continuou depois, porque essas anomalias, né? Porque Davi derrota Golias, e é citado ali como tendo 6 dedos nas mãos e 6 dedos nos pés. Então ali você já vê anomalia genética, ok? E não só os gigantes continuaram, né, após o dilúvio, como essas questões da bruxaria, da feitiçaria, do sortilégio, isso é repassado também de gerações e gerações. Esses conhecimentos foram repassados, porque esses conhecimentos não foram perdidos no dilúvio, né? Então parte da família de Noé carregou esse conhecimento. E esse conhecimento então é disseminado a partir então, quando termina o dilúvio, é disseminado principalmente na raiz, né? Você vai ver ali de Cão,
né, que entra ali nessas questões. Entende isso? Então não é algo de hoje. Isso é algo que já Deus havia amaldiçoado há tempos. Por isso que quando Deus levanta a raiz semítica, né, que vem de Sem, o filho ali, né, que é chamado, os judeus são chamados semitas, a raiz de Sem, né, que Sem dá origem a Eber, tá? E daí vem o termo também hebreu, né, e Abraão foi chamado o primeiro hebreu em Gênesis 12. Você vai perceber que Deus levanta essa semente, essa raiz, né, de Sem, de Eber, e guarda a língua, guarda, né, as palavras do Criador. Ele começa então a dar orientações a partir ali de Abraão, a partir ali de Sem, né, de Eber, de Abraão. Já passa a existir então um código de conduta. Não é algo assim, não tem lei, não tem não. A lei vem em Moisés, mas ali já começa a haver um código de conduta, de um patriarcado que é passado, tá? de uma honra que é passada, que já vinha desde os patriarcas, né, lá de Sete para frente. Então, meus queridos, Deus guarda essa semente, assim como também o maligno, né, depois do dilúvio também vem essa semente. Então, há essa guerra espiritual que vem travada há milênios e milênios, não é de agora, né? A bruxaria, a feitiçaria, hoje que veio essa moda toda, Deus já havia amaldiçoado isso lá em Gênesis, né? E ele deixa bem claro, né, que esse tipo de prática, né, vieram desses anjos caídos. Esse tipo de prática veio de algo que ele não aprovou, e ele tanto não aprovou que ele destrói toda a terra por causa disso. Por causa de toda essa impureza e contaminação. Entende? Mesmo assim, essa raiz ainda escapa na descendência de Noé. Entende isso? Então, não se misture com esse tipo de coisa, né? Com esse tipo de prática, mesmo que seja disfarçada em festas, mesmo que esteja disfarçada em algo agradável, bom, porque isso é mistura e Deus não se agrada de mistura. Deus é santo. Santo significa separado. Ele é o santo. E por causa do sacrifício de Jesus, ele nos separa. Nós somos santos no Senhor Jesus. Entende isso? Então, esse é o vídeo de hoje. Não vou me alongar mais, mas que o Senhor possa iluminar os olhos do seu entendimento para que você tome decisões sábias. Shalom.